Meu nome é Plínio Tomás, sou engenheiro civil formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O meu objetivo é socializar o conhecimento. Hoje eu vou apresentar infraestrutura verde, com a IBMP de filtro de areia. Bom, então vamos falar agora sobre infraestrutura verde com a Best Management Practice, BMPs, de filtro de areia. Primeiro, eu vou contar dois casos que eu acho muito importantes. E, por coincidência, os dois casos são de New York City, da cidade de Nova York. Só para comentar no caso 1, há muitos anos havia uma discussão muito grande em Nova York, porque 25% da água de Nova York era potável, com tratamento, e os 75% era água de montanha, aquelas águas lá. E havia uma briga sobre isso. Eu sei que começaram a fazer pesquisas e estavam morrendo 100 pessoas por ano devido a protozoários que proliferam, morrendo pessoas com imunodeficiência. Isso criou problema, então a solução que acharam era você gastar 10 bilhões de dólares para fazer o tratamento de água, mas Nova York não tinha esse dinheiro. Alguém teve a ideia de acabar com a poluição de fruta onde estavam os reservatórios. Então gastaram 2 bilhões e meio. Eu lembro que quando foi feito isso, eu achava que isso não ia dar certo, mas no fim deu certo. Eles gastaram 2 bilhões e meio e a água vem de montanha e está funcionando bem em Nova York. Outro caso de Nova York é o seguinte: a cidade de Nova York ela tem águas pluviais junto com esgoto. E quando chove muito, às vezes a água sai pelo posto de visita. E eles chamam de isso aí de CSO, Combined Sewer Overflow. E a EPA americana, a Environmental Protection Agency, ela tem um limite disso aí. E Nova York passou do limite, bastante. Então, eles mandaram Nova York gastar 8 bilhões de dólares para fazer uma outra rede de infraestrutura cinza. E eles ficaram com um monte de problemas e resolveram gastar 2,5 bilhões de dólares com infraestrutura verde, fazer jardins de chuva. E estão fazendo jardim de chuva. Só para interessante ver essas ideias, né? Uma outra informação que eu coloquei no final, essa nota, é que há dois sistemas no mundo, né, de águas pluviais: sistema separador absoluto, que nós usamos no Brasil, que o americano chama de MS4, Municipal Separate Storm Sewer Systems. Tem 4 S, SSS, Separate Storm Sewer Systems, MS4, só para lembrar. O nosso sistema no Brasil é esse aqui, o MS4, separador absoluto. O americano é o Combined Sewer, aquele que está em cima, CS. Bom, o novo nome, o Banco Mundial deu esse nome e outros órgãos deram esse nome, Soluções Baseadas na Natureza. SBN, a sigla SBN, que está muito famoso. E nós adaptamos, junto com o pessoal, 12 professores, estudando para a norma técnica, adaptamos para manejo de águas pluviais. O objetivo é para manejo de águas pluviais. Esse é o nome. Uma outra informação que eu acho interessante, que eu peguei esse de William Hunt, 2015, é que o jardim de chuva, que é o nome assim que nós usamos no Brasil, ele é a mesma coisa que sistema de biorretenção, biofiltração, biofiltro. É interessante, tem 4 nomes. O mundo precisa acertar isso e colocar um nome só para tudo isso, que na minha opinião devia ser Rain Garden, jardim de chuva, Rain Garden, mas existem vários nomes. Outra informação é o seguinte: esse triângulo aqui é o triângulo do manejo de águas pluviais, porque hoje não se fala mais em drenagem, nós falamos em manejo de águas pluviais, que é a quantidade, a qualidade e a ecologia, que é o ecossistema. Quando eu estudava na Escola Politécnica, a gente estudava somente a qualidade.
era pegar água e jogar para fora, para outro lugar. Só que hoje, em outro lugar, tem um vizinho lá que você inunda o vizinho. Então, você não pode. E agora também tem o seguinte, você tem que melhorar a qualidade dos rios, do ecossistema aquático. Então, você tem que... Está tudo junto. A quantidade, a qualidade para melhorar o ecossistema aquático. O mundo mudou. O que são as Best Management Practices, BMPs? São as melhores práticas para melhorar a qualidade das águas pluviais para preservar o ecossistema aquático. Esse nome continua ainda. Surgiram vários nomes. Esse nome continua. Na verdade, todas as coisas são BMPs. Né? Nós vamos ver. Então, existem dois tipos de infraestrutura que se complementam hoje no mundo. O mundo moderno está diferente. Tem as infraestruturas cinzas e infraestruturas verdes. Infraestrutura é tudo ligado aqui, ó, no português nosso. E pelos dados que eu tenho, o início da infraestrutura verde começou nos Estados Unidos em 1990, mais ou menos. Depois que foi para a Europa. A infraestrutura cinza, que em inglês é grey, ou grey, só para ver os nomes, tem grey com A e grey com Y. E você usa período de retorno na microdrenagem para 25 anos, período de drenagem para macrodrenagem para 100 anos, só para ver. E se vai ver a qualidade das águas pluviais, o percentil mínimo é de 25 milímetros. Então, o que são as infraestruturas cinzas? São as tubulações no centro das ruas de concreto que tem a cor cinza. Daí que puseram o nome de grey, infraestrutura cinza. É interessante isso aí, esse nome. Hoje ela tem um PVC, que às vezes não tem a cor cinza, PAD, que é também a cor, mas ficou isso aí. Tudo isso, geralmente, a microdrenagem calculada para 25 anos. Tem as bocas de lobo, as grelhas, as canaletas, tudo isso é infraestrutura cinza. Bueiro também são infraestrutura cinza, que é uma travessia. A gente calcula para 100 anos, e o nome em inglês, só para lembrar, quem gosta de ver as coisas, pesquisar em inglês, é covered. Existem os canais revestidos ou não revestidos. A gente calcula sempre para período de retorno de 100 anos. Existe o reservatório de detenção seco, em inglês é dry pond. Existe o reservatório de detenção estendido, onde usa o volume calculado por P igual a 25 milímetros. E existe o reservatório de retenção, wet pond, onde também usa esse 25 milímetros, que antes chamava persifluxo, hoje não se chama mais, hoje é o percentil mínimo de 25 milímetros. O que são as estruturas verdes? As estruturas verdes é o green. Ela é dimensionada para período de retorno de 10 anos e o dimensionamento é o percentil mínimo adotado. Eu adotei o Plínio, P igual a 10 milímetros. O que são as estruturas verdes? Então, a bioretention, o jardim de chuva, que já comentamos, o pavimento permeável, que funciona muito bem, diminui a temperatura, funciona muito bem o pavimento permeável. O filtro de areia, que é que nós vamos fazer aqui, tudo isso aqui são BMPs. Nós vamos fazer um jardim de chuva com essa BMP de filtro de areia. Tem a vala de vegetação, ou vala gramada, que em inglês é swale. A gente fala vala gramada e fala com grama. Às vezes nós não temos grama no Brasil, a gente fala vala com vegetação. Tem o reservatório de infiltração, tem a trincheira de infiltração, o poço de infiltração, que é o dry, e o dry well. O poço de infiltração em inglês é dry well. O aproveitamento de água de chuva. O aproveitamento de água de chuva, que eu até fui o coordenador de uma norma, ele também faz parte da estrutura verde. O objetivo é atenuar as enchentes, nesse caso. O telhado verde também, e aproveitamento de água de chuva, a gente calcula o papel de retorno de 25 anos, segundo a norma da BNT que nós fizemos. A wetland construída também, as árvores, as florestas, tudo verde. A faixa ripariana ao longo dos córregos, dos rios e lagos, tem aquela faixa ripariana 15, 30, até 50 metros. E a faixa de filtro gramada, que em inglês chama-se filter strip, você tem que fazer em volta dos lagos, tudo, colocar árvores nas ruas e nas praças. Quais são os benefícios das estruturas verdes? Eu peguei um dado da EPA, Americana Environmental Protection Agency, de 2012. Ela reduz a irrigação. Porque às vezes você tem
uma gueiçageta, tem umas árvores, você faz uma irrigação passiva. Você irriga a árvore através da gueiçageta. Reduz o risco de enchente, melhora a qualidade do ar, quer dizer, aumenta a vegetação, aumenta a absorção do CO2, reduz o efeito estufa, a vegetação sequestra o carbono, mitiga as ilhas de calor, não acaba, mitiga, melhora a estética das propriedades, isso ajuda bastante, ajuda a melhorar o habitat para a vida dos passarinhos e dos insetos, e melhora a saúde pública com a presença do verde. O verde, a gente sabe que diminui a depressão das pessoas. A novidade que nós temos agora, 2 valores de P. Para determinar o volume, diminuir a qualidade das águas pluviais, esse WQV é muito usado no mundo, né? WQV. E o pessoal mudou o nome de verde frouxo, mas usa a mesma fórmula. É P sobre 1000 vezes RV vezes A. Esse RV é coeficiente volumétrico, que é 0,05 mais 0,09 vezes AI, em porcentagem. Isso aqui foi feito pelo Chile, tanto o WQV como o RV. A área em metro quadrado, né? A precipitação mínima para determinado percentil de chuva. O percentil de chuva de 10 milímetros que eu uso para a estrutura verde. Isso aqui nós adotamos, né? 10 milímetros para a estrutura verde. Nós, com o pessoal discutindo em São Paulo, adotamos esse 10 milímetros. E quando é uma obra de infraestrutura cinza, a gente adota 25 milímetros. Adota mais. São coisas bem novas. Esse aqui é um estudo que eu fiz há muitos anos, em Mariporã. Eu peguei os dados de 38 anos, então você tem que pegar mais que 30 anos, que você pega todas as precipitações diárias que produzem runoff. O que é o runoff? Quando cai a água numa mesa, por exemplo, somente acima de 1 milímetro, 1,5 milímetros, que a água começa a correr. Então ela dá o runoff. Você pega assim, desconta esse 1,5, eu achei aqui 90% das precipitações desses 38 anos me deu 25 milímetros. Então, esses percentis mínimos de infraestruturas cinzas e verdes, né? Então, a gente usa aqui na região metropolitana, eu uso o 25 milímetros. E para infraestrutura verde, eu uso 10. Quando nós usamos 10 milímetros, eu e um pessoal aqui, uns profissionais aqui na região metropolitana e do Brasil todo, discutimos o assunto, eu baseei numa pesquisa de Singapura, onde usou de 10, podia usar para rain garden de 10 milímetros a 30 milímetros. Eu usei no mínimo 10. Esse aqui é um filtro de areia. O filtro de areia não tem infiltração do solo. É muito importante isso aqui. Ele reduz o sólido total de suspensão, o fósforo total e o nitrogênio total. Esse aqui é um filtro de areia, onde você pode notar que em cima aqui nós temos no topsoil nós temos uma vegetação. Pode ter um canal de matéria, um pouco de matéria orgânica aqui, uma faixa de areia e umas pedras habilitadas aqui com uma tubulação para sair. Esse é um filtro de areia. Esse aqui é um outro filtro de areia. Você tem a vegetação aqui, tem um pouco de matéria orgânica para essas plantas aqui, tem areia e umas pedras, e tem um lugar que vai coletar a água. Esse aqui é um filtro de areia grande. E só relembrando aqui que eu coloquei no início aqui, é uma BMP. Sempre lembrar que isso é uma BMP. E para ela é menor que 20 hectares. Estudos que foram feitos nos Estados Unidos, principalmente no Texas, é usado 20 hectares no máximo. Eu vou notar aqui que tem um tubo de monitoramento. Até um tubo de monitoramento para ver quando tem que ser feita a manutenção em cima. Às vezes você tem que trocar areia durante uns 10, 20 centímetros de areia, trocar tudo durante um ano. Então se verifica através do tubo de monitoramento. Esse aqui é outro filtro de areia de superfície, né? O Guo, que é um grande hidrologista hidráulico, ele fala que é muito bom no lugar onde tem óleos e graxas para tirar os hidrocarbonetos. O método racional, o que é o método racional? O método racional é feito para 200 hectares de mínimo. Essa é a forma que é igual a CIA. Quem gosta da CIA, lembra o nome CIA 360, que é a vazão de pico, seu coeficiente de runoff e intensidade da chuva em milímetros por hora,
e a área da bacia em hectares. A equação de intensidade da chuva que eu uso bastante é essa fórmula aqui, uma fórmula de Kiefer-Schuh, que eles chamam, mas a turma nem lembra mais desse nome. I igual K, T, o período de retorno elevado a A, T, o tempo de concentração, o tempo de duração da chuva, o B mais C. Esse K, o A, o B e o C, a gente tira isso aqui através da Universidade de Viçosa, de Minas Gerais. Tem um programa Pluve 2.1, você entra no programa lá, você tira K, tá? Às vezes você tem, que eu tenho em São Paulo, já temos a equação, precisa tirar. Mas se você não tem, você precisa verificar se existe a equação e pega os seus valores. Aí isso aqui eu peguei de Guarulhos, a equação mais usada aqui na região metropolitana é de Paulo São Paulo Viking. É uma equação antiga, mas que funciona, que dá certo ainda. Eu tenho o valor do K, o valor do A, do B e do C. O tempo de concentração mínimo que nós usamos, é bom saber isso, é 10 minutos. Você não pode usar tempo de concentração mínimo, menos que 5 minutos. Não tem nenhuma ciência nisso, porque as somas foram feitas para mais de 5 minutos. A gente, pela prática, adota 10 minutos. Aqui eu peguei um dado de Guarulhos também. As precipitações médias mensais durante o ano, chove durante o ano 1.487,8 milímetros, e essa é a evaporação, 1.230 milímetros por ano. Então eu tenho a precipitação e evaporação, só para ter esses dados. Eu vou dar um exemplo padrão aqui. Eu vou fazer outros estudos, não nesse texto, mas eu vou usar o mesmo exemplo. Eu vou pegar uma área de um jardim de chuva de 2.500 metros quadrados, que em hectares, dividido por 10.000, dá 0,25 hectare. Tempo de concentração de 10 minutos, área impermeável 100%, coeficiente de Hanóver. Só para mostrar o coeficiente de Hanóver de pré-desenvolvimento e pós, é o seguinte: o Departamento de Água de São Paulo, Água e Energia Elétrica de São Paulo, adota como, no mínimo, de pré, 0,30. Se tiver uma área permeável, o mínimo é 0,30. Eu quero adotar 0,10, não, é 0,30. E no máximo 0,95, o C de Hanóver. Esse aqui é o cálculo. Então, uma planilha que tem o cálculo para período, tem o período de retorno, né? 10 anos, 10 anos. Esse tem a vazão de pré e vazão de pós, pré-desenvolvimento, pós-desenvolvimento e vazão de 100 anos. Então, eu tenho os cálculos aqui. Então, para vazão de pós-desenvolvimento, normal vai dar 100 litros por segundo, 0,10 metros cúbicos por segundo. E se for aqui para 100 anos, sempre tem que calcular para 100 anos, que é coisa que os americanos fazem, dá 0,15, dá 50% a mais da vazão. Se eu tiver um vertedor, vamos supor que eu quero calcular um vertedor, se eu tenho a vazão de 100 anos, se eu adoto a largura do vertedor de 1 metro, a forma do vertedor de parede espessa, segundo o DAE, é essa que está aqui, 1,55 L, H elevado em meio. Eu tenho o que é a vazão, 1,55, o L eu adoto 1 metro, eu acho o H, é 21 centímetros. Então, a água ia passar por cima ali por 21 centímetros. Então, esse aqui também é um filtro de areia, e eu estou frisando aqui que você tem areia aqui, você vai ter a água em cima, né? E tem as pedras habilitadas aqui, onde vai escoar isso aqui. Só para mostrar o geotéxtil que está aqui. Geotéxtil para não passar os finos, não saírem aqui, os finos não entupirem. Esse é um perfil de filtro de areia, né? Você tem aqui a areia que está aqui e tem a altura de água. Geralmente a altura de água é no mínimo 0,50 que a gente adota. Às vezes pode adotar 0,30, mas eu adoto sempre 0,50. E aqui é 60 centímetros, que tem areia, e aqui tem lugar para as pedras habilitadas para ter infiltração. A água infiltra na pedra habitada e vai para a galeria. Você não infiltra no solo. O local que eu tenho não tem infiltração. Esse aqui é um modelo que eu peguei dos americanos, só para mostrar a entrada e o fim.
Quando entra sempre, você tem aqui um dissipador de energia. Estou mostrando aqui. Aí eu tenho um pré-tratamento. Depois aqui eu tenho o filtro de areia. Eu tenho o filtro de areia BMP, que está aqui, né? Essa BMP que está aqui, ó. Essa é a BMP, é o filtro de areia. Mas antes disso, eu tenho que ver se eu preciso de um pré-tratamento ou não. Se eu preciso de um dissipador de energia ou não. Às vezes eu não preciso de dissipador de energia, às vezes eu não preciso de um pré-tratamento, às vezes eu preciso de tudo isso aqui, por isso que eu coloquei isso. Tudo isso aqui se considera uma BMP, não, considera isso aqui um jardim de chuva. A BMP somente é isso aqui, é o filtro de areia. Tudo isso, jardim de chuva. Esse é um desenho que o Plínio fez. Ele tem um dissipador de energia, o pré-tratamento e a BMP. Só para mostrar. Então, quando a água vai se infiltrar no filtro de areia, ela vai cair numa galeria de águas pluviais aqui, ó. E depois, quando eu tenho aqui a galeria e passou muita água, a água que sai fora, assim, eu posso jogar para fora diretamente na rua, ou posso jogar num tubo também cair na galeria de águas pluviais. É isso que nós vamos ver. Agora, vamos ver como dimensiona um dissipador de energia em hip-rap. Hip-rap são pedras. A gente usa muito hip-rap em avental, como está aqui. É um avental e aqui tem a espessura dele. É muito simples, né? Então, a entrada, se eu estou fazendo isso na rua, a altura da guia sarjeta tem 15 centímetros, a largura da sarjeta tem 1 metro, a área é 0,15 por 1 metro, 0,15 metros quadrados. E se eu pegar aqui 0,15 vezes 0,15, eu vou achar uma altura equivalente, 0,15 vezes 0,15 ao quadrado, e se eu pego a raiz quadrada, me dá 0,39, é uma altura equivalente. Essa aqui é a vazão centenária, a vazão de 100 anos de 0,15. Aqui eu tenho a equação da continuidade, V aqui sobre A, eu tenho a vazão, eu tenho a área, e me dá a velocidade, 1 metro por segundo. Então, o número de fraude vai ser V, que é 1 metro por segundo, G, a aceleração da gravidade, 9,81, vezes a altura 0,15, aqui ao quadrado, dá 0,83. Esse é o número de fraude, de 1 menor que 1, é subcrítico. Eu estou usando esse modelo de hip-rap em avental, que foi feito em Auckland, já usa há muitos anos isso aqui, e funciona muito bem e é fácil de calcular. O D50, o diâmetro do D50 é igual a 0,25 vezes D vezes F. O 0,25 eu tenho, não precisa fazer nada. Esse D eu já calculei, que aquilo lá, eu faço de conta que aquele vertedor ficou a área dele vai ser, a área quadrada dela vai ser o D. O que é o D? D é o valor de altura vezes D, tem que ser igual a ter essa formulazinha. Então, o número de fralda eu já tenho, o Y eu tenho, né? O D50. Então, eu tenho o D é 0,39, que eu já calculei, o F é 0,83, de 8 centímetros. Foi uma pedra habitada número 4. A espessura dele é o dobro, então dá 16 centímetros. Vê como é fácil de calcular isso aqui. O comprimento é isso aqui, é D, 8 mais 17 logaritmo de F. O F é o número de fraude, o logaritmo daqui deu 2,6. Então a largura vai ser 1 metro por comprimento de 2,6. Está calculado aqui o dissipador de energia, que é muito fácil. Às vezes eu já vi, a pessoa comenta comigo, como calcular? Às vezes tem uma rua com muita declividade, você tem que calcular o dissipador de energia. De modo geral, regiões com baixa declividade não tem problema com o dissipador de energia, mas quando tem muita declividade, tem que ter, senão a água acaba com todo o teu jardim de chuva. Esse aqui eu botei das pedras britadas, o diâmetro das pedras britadas, só para você dar uma consultada, quando precisar. Vamos ver sobre o volume de sólidos. O Brasil foram feitas muita pesquisa, quem faz muita pesquisa de resíduos sólidos no Brasil, a Universidade de Santa Maria, que fica a 400 quilômetros de Porto Alegre. Eu já dei um curso uma vez lá sobre poluição difusa. Eles fizeram um estudo aqui e acharam 537 miligramas por litro, né? O máximo.
Eu não adotei isso, eu adotei 500 que eu vou mostrar. Agora, quando você vai adotar esses TSS, só adotar em suspensão, TSS, área residencial, comercial, mista, industrial, tudo, falta muita pesquisa no Brasil. Tudo que nós temos é americano. Só tem essas coisas que eu mostrei agora há pouco, que são do Rio Grande do Sul, que mais fez pesquisa. Mas é difícil a gente adotar direito. Então, eu adoto aqui, ó. O Plínio adotou, para Guarulhos, um exemplo para Guarulhos, eu adotei aqui, ó, C igual a 500 mg por litro, que de TSS que vai ter, né? Na pesquisa da Universidade de Santa Maria. Aqui eu vou usar uma fórmula de Scheller. Eu estou adotando para Guarulhos, aqui é a minha cidade aqui. 0,01, o P é a precipitação de 1.488 chove por ano, milímetro por ano. Esse PJ é uma fração que vai produzir Runoff, 0,9. RV, como eu já peguei, eu quero 100% lá, eu calculei o RV deu 0,95. Esse C é o 500 e a área eu supus que ela tem 1 hectare. Então me dá 6.361 kg por hectare por ano. Agora, como 1.600 kg nós temos por metro cúbico, eu tenho aqui 4 metros cúbicos por hectare por ano. Ou seja, 0,64 kg por metro quadrado por ano. Isso aqui é cheio de números, não precisa decorar nada disso aqui. Como temos uma área de 0,25 hectares, nós temos 4, né? Esse número que eu achei 4, que já achamos aqui em cima, 4 metros cúbicos por hectare por ano. Ó. A carga que vai dar. Eu tenho 4 vezes 0,25 me dá 1 metro cúbico. Então, o que vai chegar naquela BMP nossa, lá naquele jardim de chuva, é 1 metro cúbico por ano. Estou vendo em metro cúbico. Posso ver em metro cúbico ou quilo. Agora, eu estou indo mais além. Existe um americano, o Peter, ele fez uns estudos bastante sobre isso aqui. Ele botou um limite. Quando começa a dar um clog, começa a dar um pau no sistema, quando tem muito sólidos que vão depositar de 5 kg por metro quadrado a 25 kg por metro quadrado no jardim de chuva. Então, eu admito como um máximo de 25 kg por metro quadrado, né? Então, caso não houvesse um pré-tratamento, vamos supor, eu não quero fazer um pré-tratamento, mas vou dar uma olhadinha se eu preciso fazer ou não. Então, eu quero dar uma olhadinha. A estimativa da área do jardim de chuva, eu estimei 75 metros quadrados. Essa área aqui, eu só vou saber no final. Mas eu posso dar uma estimada, ou então eu faço, depois confiro de novo. Mas vamos supor que eu tenho isso aqui, estimado. Eu tenho aqui 0,64 kg por metro quadrado por ano, né, vezes 2.500 metros quadrados, me dá 1.600 kg por ano. Então, eu tenho 1.600 kg por ano que vai chegar lá. Dividido por 75 metros quadrados, me dá 21 kg por ano. Está bastante grande, está muito grande, né? E se eu tivesse em 5 anos, me dá 105 kg por metro quadrado. Quando você vai fazer a manutenção quase todo ano, eu espero sempre uns 5 anos. 5 anos vai dar problema. Vai dar bem maior que 25. Então, a conclusão que eu chego é que eu preciso de pré-tratamento. Porque senão vai entupir tudo. Menos de 5 anos, entope tudo aquilo lá. Agora, eu vou calcular o volume de armazenamento de sólidos, VS, no pré-tratamento. Estou vendo pré-tratamento. Esse volume de sólidos é R, é a eficiência da remoção do pré-tratamento, geralmente a eficiência é 0,9. Ele 0 é a taxa de sedimentação que eu tenho, já calculei 1 metro cúbico por ano. Né? O FC é a frequência de limpeza. Eu vou adotar 1 ano, posso adotar 5 anos, a gente que sabe. Aí eu calculo aqui, ó, 0,9 vezes 1 dá 0,9. Então, o volume de sólido que eu vou ter naquela minha BMP, que vai ficar lá por cima, vai ser 1.440 kg por ano. Vai ficar lá, fica retido. Esse aí vai depositar no quê? Vai depositar no meu pré-tratamento. Né? Vai depositar 1.440. Então, assim, a massa que entra no jardim de chuva é 1.600 kg por ano. A massa que é retida é 1.440 kg. A diferença, que é 160 kg, é que vai para a BMP. Então, essa diferença, 160 kg, dividido pela área, dá 2,1 kg por metro quadrado. É muito pouco. Bem menor que 25 kg por metro quadrado. Então,
não há problema nenhum que vai depositar um pouquinho de sólido na BMP lá. Tem muita gente que não gosta de fazer essas coisas, nem faz esses cálculos, acha que o Plínio está engenheirizando as coisas, mas eu acho importante a gente não fazer besteira. Pré-tratamento. Eu vou mostrar aqui, tem umas equações de Rubin, 1933, que ele, toda partícula acima de 0,1 milímetro tem um cálculo especial. Então, eu fiz aqui para a temperatura de 20 graus, que é muito bom para nós, e o densidade do sólido de 2,65. Aqui eu achei a velocidade da partícula. Se eu adotei a partícula de 1 milímetro, eu achei a velocidade de 0,0979, está na outra tabela, aproximadamente 0,10 metros por segundo. Por que o Plínio adotou 1 milímetro? Eu adotei 1 milímetro porque duas pessoas adotam. O que eu gostei muito, o Gu, nos Estados Unidos, que fez um professor que tem livros bem recentes dele, adota 1 milímetro. E Queensland, na Austrália, adota 1 milímetro. Mas eu cheguei a ver pesquisa americana, onde essa diferença adotam 1 milímetro, 0,5, eles acharam que não tem muita importância, então adotam 1 milímetro. Então, aqui, eu vou calcular a área do pré-tratamento. Tem essas formas de pré-tratamento que são muito interessantes. Eu já usei em coisas bem grandes isso aqui. 0,44 D50 raiz quadrada. O D é 1 em milímetro aqui, deu 0,44. Ela tem que ser menor que 0,60 metros por segundo. Não pode ser maior que 0,60. Só para ver a velocidade que vai dar na caixa de sedimentação. Esse D50, 1 milímetro, significa o seguinte, que todas as partículas acima de 1 milímetro ou acima de 1 milímetro vão ficar depositadas lá no pré-tratamento. As partículas menores vão passar. A altura do pré-tratamento, D igual a Q dividido por V vezes B, VCR. Eu tenho todos esses dados já aqui. Então, eu uso a vazão que eu tinha aqui para 10 anos, que é 0,10 metros por segundo. Eu tenho o VCR, que é 0,44, e a largura B, que eu adotei. Então, deu 0,23 centímetros. Vou ter 0,23 centímetros de altura. O comprimento da caixa de sedimentação é dado por essa fórmula aqui. L igual a D, BCR sobre V0, né? Então, só para mostrar, o D é igual a 0,23, está aqui embaixo. Esse BCR está 0,44, que já calculamos. E esse V0 é a velocidade de deposição da partícula de 1 milímetro que eu falei, é 0,10. Fazendo essas continhas, dá 1,9 metro. Só que adota no mínimo duas vezes a largura, que dá, então, 2 metros. Agora, o pessoal usa muito em caixa de sedimentação a eficiência de Vetter. Tem outras fórmulas, mas a eficiência de Vetter funciona muito bem. Eu tenho usado bastante. O R é igual a 1 menos exponencial de menos. Olha o sinal de menos, não vai errar o sinal de menos. WS. WS é aquela velocidade de sedimentação da partícula de 1 milímetro. A S é a área e Q é a vazão. Esse aqui é a vazão que a gente calcula para o período de retorno que nós adotamos, de 10, período de retorno de 10 anos, né, que deu 0,10 metros por segundo. Então, eu vou calcular essa fórmula aqui. Eu tenho 0,9, que eu coloco o que eu quero, 0,9. Esse 0,1 eu tenho 10, que eu já calculei para 1 milímetro. A S é o que eu não sei e o Q. Então, por tentativa aqui, eu ponho no Excel, eu acho a S 2,3 metros quadrados. Se eu tenho a largura de 1 metro, 2,3 me dá 2,3 de comprimento. Então, o comprimento ficou 2,3. Só para ver como é simples, né? A altura de sólido no pré-tratamento. Então, o volume de sólido vai ser 1 metro cúbico, né, por ano. A área é 2,3 a 2,3 metros quadrados. A altura de sólido HS vai ser o quê? O volume de sólidos pela área transversal, 2,3. Dá 0,43 metros cúbicos de sólidos aqui. Esses 0,43 metros cúbicos de sólidos, somados com 0,23, já tinha lá, dá 0,66, a altura total que vai ficar de sólidos.
Então, a açúcar de sólido vai ter 0,23, mais 0,43 vai dar 0,66. Agora vamos calcular o filtro de areia propriamente dito, como a gente fala. Essa é 0,25, que é 2.500 metros quadrados, que tem que ser menor que 4 hectares. A área impermeável de 100%, né? A condutibilidade hidráulica da areia, que a gente calcula 19 milímetros por hora, é 0,45 metros por dia. A altura de água é 0,5. Às vezes alguns querem adotar 0,30. Pode adotar, mas eu adoto 0,5. O tempo de escoamento é 1,67 dias, que é um dado prático, que acharam isso lá no Texas. E a altura do filtro de areia, geralmente, a gente coloca 60 centímetros. Aqui vê o coeficiente volumétrico, já calculamos aqui, de 0,95. Vamos calcular o volume WQV, né? Esse WQV que é importante a gente calcular. A gente calculou aqui o percentil que a gente usa de 10 milímetros sobre 1.000, o RV 0,95, vezes a área em hectares, aqui vezes 10 mil metros quadrados. 1 hectare é 10 mil metros quadrados. Deu 24 metros cúbicos. Então, o volume que eu preciso infiltrar é de 24 metros cúbicos. Então, eu tenho essa fórmula aqui, ó. Eu tenho o volume que eu quero infiltrar, está aqui. A altura de F da areia está aqui. Esse K também eu tenho, que é 0,45, que eu já coloquei. Eu tenho todos esses dados. Esse HF, a altura que eu já indiquei também com 50. Esse TF é dado prático. Eu botei 67 dias. É o tempo para dreno da água da areia. Quer dizer, a água, quando entra lá, quando ela vai drenar, ela vai demorar de 1 dia a 67 dias. Só para relembrar o conceito. Aí eu substituo todos esses valores aqui, eu achei 18 metros quadrados. Então, tem uma largura de 2, me dá 9. É uma estimativa, porque na prática eu vou fazer o cálculo, vai ter que dar um pouco mais. Deu 9. Então, isso aqui é um volume trapezoidal, que eu fiz ali, ó, um volume trapezoidal. Eu tenho a forma do volume trapezoidal, né? Vamos supor que eu tenho 24 metros cúbicos, eu tenho D05, o talude 3, eu tenho o volume, impulso 24, aí eu faço por tentativa, vou colocando no Excel, eu acho o comprimento igual a 12. Então, se for 12 aqui, 12, a largura, a altura da água, o comprimento, a largura, o Z é o talude, D ao quadrado, eu uso essa fórmula aqui, deu 24, tem que bater isso aqui. Tanto o filtro de areia terá 2 metros de largura por 12 metros de comprimento. Ele aumentou um pouquinho, quando estava 9 lá. Então, para aumentar, acertei. A área da superfície, se eu quiser calcular a área da superfície, é só usar essa formuleta aqui, aqueles 75 metros quadrados que eu já usei antes no outro problema lá. Agora, eu vou pegar a água que vai sair, ela vai ser infiltrada, ela não vai infiltrar no solo, ela vai ser infiltrada nas pedras britadas e eu vou jogar na galeria das fluviais. Então, como é que eu vou jogar isso aqui? Eu ponho uma eletividade de 1% e ponho um tubo de 6 polegadas, 150 milímetros, né? Então, eu tenho 24 mil litros. Ele vai sair de lá em 1,67 dias. 1,60 dias, vezes 24 horas, vezes 6.600 segundos, me dá segundo dá. Me dá vazão. A vazão 0,17 litros por segundo. A vazão que vai sair de lá. Então, eu tenho um tubo de 150, tenho 300 milímetros de pedra britada, pedra 1, 2, 3, a distância máxima entre os tubos, né, que são dados de geoteste, uma lembrança de alguns dados. E se tiver com muita chuva, para passar por cima, a água entra nessa caixa aqui e vai embora. E da caixa vai para o tubo que vai para o meio da rua, onde está a galeria, só para lembrar. Então, eu tenho aqui, ó, de água subterrânea, eu adoto 80% Y sobre D, o concreto é N005, eu tenho 0,15 metros cúbicos por segundo, que é a vazão centenária, eu tenho o N, eu vou usar essa fórmula, o N é 0,15,
Eu tenho o Calinha, que eu já coloquei, que é 0,305, para Y sub D 0,08. A declividade eu já coloquei também, a declividade. Aí, fazendo isso, eu acho um tubo de 40. Então, vai para a rua um tubo de 40 centímetros. É assim que a gente vai jogar um tubo de 40 centímetros ó, esse aqui é um estudo feito pela Metal Corp Edge, olha que eu tenho aqui marcado, em 1981, e para Y sobre D igual a 0,8, tá, a linha 0,305, que está aqui, ó, 0,305. Eu tenho que fazer uma caixa de manutenção, né, nas tubulações. Isso aqui é para eu achar a velocidade. Eu calculo, eu entro com Y sobre D por aqui e calculo a parte que vai da velocidade. Então, o que eu tenho aqui, ó. Se eu tenho um tubo de 40, a área do tubo é isso aqui. Eu entrando ali com 0,8, eu achei 0,85. 0,85 me dá 0,10 metros quadrados. Tendo a equação da continuidade, eu tenho a vazão e tenho a área, me dá a velocidade de 1,5 metros por segundo, que é maior que 0,75. Então, ok. A velocidade máxima na tubulação de concreto é 5. A mínima é 0,75. Então, deu 1,5, tá bom. Então, eu ponho um tubo de 40 lá. Agora, sempre lembrar que tem que ver o problema da manutenção e do custo. É muito importante isso. Uma outra informação é o nível de aparência, que os americanos chamam de LOA. Ele tem duas aparências. Você pode fazer a manutenção do jeito muito, muito rústico, menos cuidado, e um jeito manicure, com bastante cuidado. Eu não tenho um termo menor para manicure. Esse termo eu peguei do inglês, mas eu não tenho uma coisa menor. É o nome que os ingleses usam. Eles, com os anos, o pessoal vai achando, botar nome. Então, você pode fazer a manutenção muito bem feita, rústica, ou não fazer nada, né? O certo é sempre fazer um pouco de manutenção, pelo menos a rústica. Esse aqui é interessante, que foi feito em New York City, mas Green Infraestrutura, né? Eu achei muito interessante no relatório anual de Nova York. Eles chamaram do Green Acre. Green Acre eu coloquei como hectare verde. Por exemplo, um acre vale 0,4 hectare. Então, você tem aqui uma BMP, o Jardim de Chuva, que está aqui. Eu tenho a água. E eles fizeram uma ideia que eu achei muito, muito boa. Eles pegam aqui uma área, esse volume de água que está aqui, ele passa aqui para uma área com uma polegada de altura. É uma boa ideia que eles tiveram de fazer, excelente ideia. Uma polegada de altura, uma polegada é 2,54 centímetros. Então, é muito bom para comparar o hectare verde, que eles chamam, né? Esse hectare verde é muito bom aqui, ó. Que eu tenho aqui. Eu tenho 24 metros cúbicos, eu vou dividir 0,0254 e dividir por 10 mil. Então, me deu aqui 0,0945 hectares verdes. É muito interessante. E se eu quiser depois passar isso aqui para metro cúbico, eu posso passar para metro cúbico também, como está aqui. A ideia que eles fizeram é boa, eu vou mostrar por quê. Porque eles fazem para o planejamento, os americanos usam. Ó, até o ano 2019, 2010, 2019, fizeram em Nova York 1.230. O americano, quando é vírgula, sei lá que é 1.230. Eles fizeram 1.230 acre, né? Acres, né? Acre é 0,4 hectare com uma polegada de altura. E está previsto para o futuro, olha, 10.032. Então, essa maneira de você fazer a previsão, o planejamento com o acre feet, o hectare verde que eu chamo, é muito boa. Eu achei a ideia muito boa dos americanos. Bom, muito obrigado por tudo. Meu nome é Plínio Tomás. Eu tenho no meu site pliniotomás.com 49 livros digitais gratuitos. Quem quiser escrever para mim, está aqui, pliniotomás@gmail.com. Obrigado.